Olá, estamos iniciando aqui mais um Giro Empreendedor, um programa que visa facilitar, permitir que o empresário conheça um pouco mais as características dos empreendedores de sucesso. Nós temos falado nesse programa com pessoas, com convidados especiais. Você vai ver hoje, quem nos acompanha na live de hoje, é super especial, super preparado, e certamente vai trazer um enriquecimento muito grande para você que vai nos acompanhar e para você que vai assistir depois, está assistindo agora a gravação. Então nós esperamos ainda alguns instantes, alguns segundos, para que entre mais gente. Já está conosco aí a Alice, Vladimir Leite, daqui a pouco ele entra. Vou convidá-lo a estar conosco, ele vai mandar o convite, eu autorizo a entrada dele. Nesse meio tempo vamos mandar o aviãozinho para convidar algumas pessoas que já foram convidadas durante o dia, mas agora você pode reforçar dizendo que nós já estamos ao vivo. Então você manda os convites, eu mando daqui, você daí, e aí nós conseguimos aumentar o quórum aqui, porque é realmente imperdível o programa de hoje. Nós vamos ter aí muita gente que é empresário ou que quer empreender, pensa em empreender, e poderá estar conosco aqui enriquecendo. Vou autorizar a entrada do Vladimir. Muito bem. Ela já estará conosco. Quando ele entrar e tivermos mais participantes, eu apresento o programa e depois a ele. Opa, Vladimir! Muito bem-vindo, Vladimir. Olá, Paulo. E aí, tudo bom, amigo? Tudo certo? Oi, Paulo, me ouve? Te ouço perfeitamente. Você está me ouvindo também? Estou te ouvindo perfeitamente. Vladimir, já está conosco aí a Mônica Eickhoff, que é facilitadora do Empretec. Boa noite, Mônica. Bem-vinda aí. É sempre bom ter você conosco. Vladimir, eu estou te ouvindo. Te ouvi quando você falou. Tá me ouvindo perfeitamente também? Tranquilo, beleza. Estou te ouvindo, sim, claro. Então, ótimo. Então, nós estamos aí conosco Josenildo, da Militão Pneus, empresário aguerrido. Que bom, Josenildo, que você está conosco aí. Obrigado, Mônica. A Mônica tem feito umas lives muito instrutivas, aprendendo muito com ela. Os contos Zen, ela trouxe alguns contos aí muito bons. É sempre enriquecedora. Muito bem, eu sempre aguardo um pouco a entrada de outras pessoas para apresentar o programa e depois apresentar o convidado. Mas eu já vou me adiantando, apresentando aqui o programa, fazendo um histórico de como surgiu esse programa, Vladimir. Olha só, logo no início da pandemia, eu resolvi, por vontade própria, né, me colocar à disposição dos empresários para lidar melhor com a pandemia, com a questão da pandemia. Então, abri vagas para 20 inscrições gratuitas para fazer mentoria. E aí fiz mentoria para esse número de empresários durante 45, alguns 60 dias, para dar a eles, né, alguns nortes, né, provocar no sentido de que eles descobrissem o norte. A pandemia estava aí, não tinha jeito, e como é que iam lidar com isso? Eu posso adiantar que dessas mentorias, nenhum deles fechou a empresa. Todos mantiveram a empresa aberta. Ao contrário, alguns cresceram mais ainda. Por conta da provocação. Quer dizer, o mentor, ele dá alguns nortes, sim, mas eu trabalho a mentoria associada ao coach, que é provocar para a pessoa descobrir caminhos, descobrir os rumos. E por experiência empresarial também que eu tenho, está aí conosco também o Silas, Tamires, bem-vindos. Pela experiência profissional que a gente vai juntando ao longo dos anos, a gente acaba facilitando, né, alguns caminhos, até conseguindo alguns atalhos, né? Depois eu criei um programa chamado Líderes se Reinventam, com o objetivo de entrevistar líderes para saber como é que eles estavam se reinventando. E aí, então, não foi processo de orientação, não. Como é que eles estavam se reinventando? O que estava acontecendo? Porque, à medida que um dá um depoimento, esse depoimento contribui com outras pessoas, porque muitos problemas se assemelham, né? E algumas soluções também se assemelham.
Antes de terminar esse programa, eu criei um outro programa chamado O Empreendedor e os Novos Tempos. Como é que o empreendedor poderia lidar com os novos tempos? Não dá para lidar com os novos tempos sendo antigo, né? Fazendo as mesmas coisas. Teria que inovar também, né? Ser criativo, ter persistência, continuar com seu comprometimento. Tá? E aí nós fomos trabalhando com a equipe de facilitadores aqui do Espírito Santo. Antes de terminar esse programa, bem-vinda, Beatriz. Antes de terminar o programa o Empreendedor e os Novos Tempos, eu criei o Giro Empreendedor, com a ideia de convidar um facilitador por estado do Brasil para falar de como é que está lidando, né, com a pandemia, o que está fazendo, né, de que modo está ajudando os empresários, de que modo está colocando a sua competência à disposição dos empresários, o que está acontecendo, o que tem de novo, né? Então, novidades aí, hoje você vai trazer uma que para muita gente é novo, né? E nós vamos conversar sobre isso. Eu convido a todos que fiquem até o final e que convidem outras pessoas, que o papo vai ser muito bom. E aí, quero então, Vladimir, te agradecer porque você de imediato aceitou o nosso convite para estar conosco representando o estado do Amazonas, o estado que é um país, né? O estado que é como se maior que alguns países, que muitos países, aliás, né? Muito bem, um estado que tem a sua peculiaridade, né? Muitas peculiaridades, é diferente em muitos casos. Eu acredito que alguns deles você vai falar aqui, né? Por exemplo, a questão da logística, aí difere, né, de quase todo o restante do país. Muito bem, eu quero apresentar aí o Vladimir, já agradecendo então, Vladimir, a sua presença aí. O Vladimir Leite Correia Filho é doutor em administração pela Universidade Nacional de Las Misiones, na Argentina, é mestre em gestão estratégica pelo Instituto Superior de Gestão de Lisboa, Portugal, é pós-graduado em marketing empresarial e também em planejamento e estratégia empresarial. É graduado em administração de empresas pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente é professor da Universidade do Estado do Amazonas. É consultor do Sebrae, instrutor, sobretudo na área de empreendedorismo, e especialmente do Empretec, que é o seminário que nós, toda live, a gente acaba falando do Empretec, das características empreendedoras. Quer dizer, o melhor seminário de empreendedorismo do mundo é o Empretec. Tem uma larga experiência na área empresarial, na gestão empresarial e também na gestão pública. Ele é sócio da Focus Consultoria e Treinamento Limitado. Esse é o nosso convidado. Olha a bagagem que o homem tem. Então, o papo vai ser muito bom, com certeza, muito enriquecedor. E te agradeço e passo você a palavra para as suas considerações iniciais. Vladimir. Obrigado, Paulo. Obrigado pela apresentação, né? Mas isso tudo é fruto do nosso esforço, da nossa dedicação e da vontade sempre de crescer, né? E, ao mesmo tempo, compartilhar esse crescimento que nós adquirimos com as experiências da vida, né? Como você bem falou, eu moro no Amazonas, né? O nosso estado-país, como você mesmo disse, um estado que tem uma pungência muito grande pela sua floresta, mas, ao mesmo tempo, temos aqui um grande polo industrial, né? E aqui as grandes marcas mundiais, elas estão instaladas e, a partir daqui do nosso estado, acaba abastecendo toda a América do Sul, né? E fazendo com que, efetivamente, os nossos produtos, né, aqui, entre aspas, as nossas miçangas indígenas, né, tipo assim, celular, né, televisão, essas coisas assim que índio produz, e a gente está colocando isso para o mundo todo, né, aqui direto da nossa região. Então, é um prazer muito grande. Quando eu vi as tuas lives, né, fiquei seu fã, assim como da Mônica, que eu assisto assim, todas as vezes que eu consigo, né, e é um grande prazer aqui estar conversando contigo hoje, falando um pouquinho do que a gente continua estudando, né, de empreendedorismo e de atuação empresarial, da gestão de negócios, né, tanto no meio acadêmico quanto efetivamente na prática, né, do comércio, da indústria e dos serviços na prática de mercado. Então, é um prazer muito grande e espero
está à altura de todos os outros que passaram por aqui, nossos companheiros, né? Assisti completamente a do Renato, né, na última vez, né, falando da experiência dele, das ações dele. Até usei o exemplo dele no último Empretec que eu ministrei, que acabou no sábado passado. Então, assim, nós vamos, né, vamos crescendo juntos. Eu acho que essa é a grande força que nos une, Brasil afora, né? Essa possibilidade da gente estar conversando e, ao mesmo tempo, estar bebendo na fonte de todos nós. É verdade isso. E o interessante, Vladimir, que eu tenho observado em todos os facilitadores que têm passado por aqui, é o gosto pelo estudo, né? Como cada um se esforça, né, em estudar. E nenhum deles que eu conversei, e todos aqueles com os quais já trabalhei, nenhum deles se dispõe somente a estudar, estudar, estudar. Se dispõe a estudar e praticar, estudar e praticar. E nós praticamos, né, o que aprendemos através das nossas assistências aos empreendedores, nosso apoio aos empreendedores, né? Isso já é uma prática empreendedora. E através de alguns têm negócio, como o Renato, você bem citou, quer dizer, ele tem 11 lojas, né? 8 voltadas para o consumidor e 3 para revendedoras. Quer dizer, ele tem o empreendedorismo na veia o tempo todo, né? E além de ser aí uma figura extraordinária, como você muito bem disse, né? Já serviu como exemplo, né? Eu também vou usar exemplos dele em seminários, com certeza absoluta. Muito bem. Vladimir, vamos começar a nossa conversa por um assunto que, quando você mandou, eu falei, poxa, que legal. E até pesquisei um pouquinho sobre isso. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia da prática efetiva e desconheço ainda a prática efetiva desse tema, que é a coopetição. Nós conhecemos competição, competitividade, né? Nós conhecemos cooperação, ou cooperatividade, cooperativismo, associativismo, mas a coopetição. Eu queria que você explanasse um pouco sobre o que é a coopetição, para além da junção das duas palavras, né? Mas como é que ela se dá, como é que ela funciona, como é que ela acontece? Por favor. Legal. Na verdade, assim, tudo começou lá nos meus estudos, né, da minha dissertação de mestrado. Eu trabalhei clusters empresariais, fatores de melhoria da competitividade. E dentre os fatores que eu identifiquei, né, identifiquei exatamente essa possibilidade, né, essa união que as empresas estavam praticando, as empresas que eu estudei, estavam fazendo de modo a ter um novo modelo de estratégia, né, um novo modelo de atuação no mercado. E aí eu fui me aprofundar. Quando eu fui para o doutorado, eu me aprofundei, eu encontrei um grande parceiro que foi meu orientador, né? Às vezes a gente tem essa expectativa que o orientador é aquele monstro de 8 cabeças, não só 7, né? Mas eu achei um parceiro, que é o Daniel Baggio, lá de Ijuí, né? Da Universidade de Ijuí, e estive com ele lá num evento, né? E me aprofundei muito sobre esse tema. É uma área também que ele trabalha muito, que é a questão da estratégia, e a gente conseguiu trabalhar esse tema de modo a mostrar como é que efetivamente as empresas, mesmo sendo concorrentes, conseguem trabalhar juntas e, com isto, né, conseguir melhores resultados coletivos. Então, é um modelo diferente que vai contra, né, o modelo instituído, tradicional. E quando eu fui estudar, eu comecei a verificar, por exemplo, que aquele nosso livro de cabeceira, chamado A Estratégia do Oceano Azul, já tratava disso, né? Então, quando você começa a verificar, caramba, olha aqui, é uma grande chance dos pequenos negócios em particular conseguir uma forma diferenciada de se estabelecer no mercado, de crescer, né? E de fazer com que aqueles concorrentes sejam verdadeiros parceiros. E aí entra a nossa CCE de persuasão em rede de contatos, né? Ela é fundamental para a gente trabalhar a competição. Então, a competição nada mais é do que você unir forças,
né, para que você consiga se estabelecer no mercado. Aqui em Manaus, eu consegui identificar algumas formas, né, algumas empresas que já estão praticando isso. Então, eu tenho aqui uma grande bandeira de material de construção, eu não vou mencionar o nome aqui, lógico, né, mas e que são aproximadamente aí 16 pequenas empresas de material de construção que se juntaram, né, e que conseguem trabalhar com uma bandeira única, e aí na bandeira única eles fazem compras coletivas, eles fazem mídia juntos, né, e conseguem, inclusive, até padronizar a questão do treinamento dos seus colaboradores. E isso tem feito com que essas empresas consigam estar tendo melhores resultados do que as grandes empresas estabelecidas aqui na região, né? E isso é muito legal porque é um caminho novo que eu começo a trabalhar aqui, já estou trabalhando isso, na verdade, há 4 anos, né, identificando isso e verificando que aprendizagens a gente pode direcionar para novos grupos, de modo a que essas empresas elas consigam alavancar esses resultados. Então, são casos reais, né, nada muito teórico, apesar de que eu trabalho na academia, né, eu sou professor universitário, mas é algo muito real. Eu, inclusive, estou preparando aí as aulas, né, do meu próximo período, né, que é o período 2 de 2020, que foi prorrogado para 2021. Mas eu estava exatamente hoje trabalhando isso na minha cabeça para colocar como eu vou trabalhar a disciplina marketing, né, para mostrar como é que esse tipo de negócio consegue fazer esse marketing, consegue ser reconhecido, e cada um tem o seu CNPJ individualizado, trabalha da sua forma, né? Mas, ao mesmo tempo, trabalha de forma coletiva. E essa questão da colaboração, do cooperativismo, né? Ela é muito importante. E aí, também, eu já vou puxar um outro assunto com você, que é a nossa segunda CCE, que é a questão do comprometimento. Um comprometimento com o negócio, né? Então, deixar aquelas rusgas de lado e dizer, cara, vamos trabalhar junto, né? E, a partir daqui, vamos construir um novo futuro, um futuro que vai nos fazer ter melhor condição de alavancar os nossos resultados. Então, a competitividade, ela traz exatamente isso, esta possibilidade, né, de aprender a trabalhar juntos dentro da tua própria realidade e aí fazer a inovação do modelo anterior que você tinha para que você consiga ter cada vez mais lucro, né, que é o que todo negócio precisa ter. Na verdade, já existia um trabalho parecido com as centrais de compras, né? Então, alguns grupos já se juntavam para comprar, mas ficava restrito, quase que restrito a isso, centrais de compra, e mesmo assim de alguns produtos, né? A competitividade, como você está trazendo aí, ela amplia mais o leque. Uhum. Para o marketing, para, de repente, cadastro de clientes, eu acredito que fica mais ampliado. Eu esqueci de dizer que o Vladimir é autor do livro Clusters Empresariais, Fatores de Melhorias de Competitividade. Quer dizer, então lá atrás ele vem fazendo esse estudo e escreveu um livro e coautor do livro, de 2 livros, Diálogos Multidisciplinares e também o Reinvente a Sua Empresa para a Nova Economia. Eu fiquei curioso. Esse saiu quando? Esse na verdade, são vários artigos, né, que eu fui convidado e eu trabalhei essa questão do empreendedorismo, né, como uma grande força do desenvolvimento, e foi um convite de um professor também lá do Rio Grande do Sul, da Unijuí, né, que me convidou para escrever esse pequeno artigo para contribuir com o livro. Então, eu tenho um artigo lá publicado. E quando foi isso? Esse foi de 2019. Foi o meu último. Eu tenho uma outra coautoria, né, que está na gráfica, na verdade,
né, em apoio com a Sescop do Rio Grande do Sul. Foi de um evento que eu participei, né, de cooperativismo, e também trabalhei no início da minha tese de doutorado, falando já de competição, falando de cooperativas, e como é que essas cooperativas podem se integrar, né, para uma contribuir, agregando valor ao que vai ser colocado para o mercado. Eu perguntei quando, pelo seguinte, parece que foi escrito para esse momento agora, né? Nova economia, né? É totalmente atual, né? Totalmente É atual, verdade, né? é verdade, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais da questão da competição, das três variáveis da competição, que é o conceito que você trouxe lá, absortiva, adaptativa e inovação. Esses três. Legal. Isso, são, na verdade, assim, quando você vai trabalhar a competição, é fundamental que as empresas elas estejam abertas, né? Principalmente os gestores. Os gestores eles vão ter que dar uma mudada no seu modo de agir, né? de planejar, e se permitir fazer diferente. Esse se permitir fazer diferente, ele começa exatamente por algo que não é muito novo, né? Já tem aí algumas décadas, que é a questão da aprendizagem. E essa capacidade, que nós chamamos de capacidades dinâmicas, ela está muito focada na absorção do conhecimento daquele que sabe fazer melhor. E, ao mesmo tempo, esse que sabe fazer melhor, ele tem que ter a predisposição de contribuir para o crescimento do seu concorrente. Né? Então, a capacidade absortiva ela está exatamente ligada à aprendizagem. Né? A aprendizagem da melhor forma de negociar, de fazer o atendimento, de gerenciar seus estoques. Né? E isso é fundamental. Nós, enquanto facilitadores, né, desse programa maravilhoso que é o Empretec, nós somos grandes incentivadores para que essas pessoas convivam naquela semana e, ao mesmo tempo, se permitam ensinar aos outros, né, o que sabem fazer de melhor e aprender com os outros que os outros sabem fazer de melhor. Então, essa capacidade absortiva, ela está vinculada exatamente ao conhecimento, a se permitir conhecer algo novo, né, e, ao mesmo tempo, se permitir fazer com que esse algo novo comece a se incorporar na sua rotina, na sua prática e na busca sempre dessa possibilidade de desenvolvimento solidificado. Essa é a primeira característica, né, capacidade fundamental para quem vai trabalhar a competição. A partir daí entra o teu aspecto interno, que é a capacidade de adaptatividade. Ou seja, eu recebi esse conhecimento, muito bem, e agora, José, né? O que eu vou fazer? Né? Eu tenho que trazer para a minha realidade, porque assim, nem tudo que o outro faz é exatamente o tamanho da roupa que eu vou vestir. É verdade. Né? Então eu tenho que adaptar para as minhas condições dentro da minha realidade. Então, a segunda capacidade que ela vem complementando a absortiva é a capacidade adaptativa. Né, de trazer, eu ser capaz, no meu planejamento estratégico, lá vai a nossa terceira CCE, né, de planejamento e do monitoramento sistemático, de estar reconhecendo essa nova forma, essa nova inteligência, mas trazendo essa nova inteligência para o meu ambiente, para a minha maneira de fazer as coisas. Né? Aprender... Para a realidade. Isso. Exatamente. E qual é o grande final? Né? O que se espera que o empresário, o empreendedor, possa adquirir isso com toda essa busca de conhecimento, né? Com essa busca de informações, com essa capacidade de adaptar para a minha realidade, é que eu consiga inovar. E a inovação, né, no nosso conceito, não é inventar roda, mas melhorar a roda. Melhorar a roda. Né?
E é exatamente, são essas três capacidades que as empresas têm que estar atentas e treinadas para que efetivamente você consiga ter uma melhor forma de competir. Então, a verdade é a absortiva, né? A adaptativa e a inovativa, como grande consequência do processo que se coloca de mudança dentro da tua organização, da mudança de pensar a estratégia de atuação. Né? Nesse novo momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muito isso, né? Os pequenos negócios se reunindo, né, para que você consiga estar fornecendo e, ao mesmo tempo, agregando valor para o teu cliente. E isso é algo completamente maravilhoso dentro desse conceito de competição. Muitos estão aprendendo na força, né? Mas poderíamos já estar com isso mais desenvolvido e quebrando esse paradigma, né, de que concorrente é meu grande inimigo. Nós temos aqui em Manaus uma praça da alimentação que já há muito tempo atrás, hoje eu consigo vislumbrar isso, né, mas as pessoas que estavam ali, né, os pequenos negócios que estavam ali, eles já agiam desta forma, né? E eu lembro perfeitamente, eu fui, na época, com a minha família, fui fazer um lanche, né? E minha filha tinha, na época, 12, 13 anos, e ela não queria o que tinha lá no lugar. E aí o garçom prontamente chegou e disse, o que é que sua filha deseja, né? Aí ela disse, eu quero, sei lá, vou dizer aqui, um sushi. Né? O cara não tinha sushi no lanche dele. Disse, não tem problema, eu vou buscar no meu concorrente. Olha você vai atender aqui. Né? Então, são coisas que já estavam aí na prática e que a gente precisa disseminar essa nova forma de trabalhar juntos. Eu acho que é isso que a gente precisa para suplantar essas dificuldades que os pequenos empreendedores estão tendo, principalmente por causa dessa situação aí da pandemia. É um novo modo de fazer negócios, na verdade. Sim. Né? A absortiva, quando você foi falando, ela tem muito a ver com busca de informações, né? Eu busco informações e, ao mesmo tempo, dou as informações que eu tenho. Né? Então, a troca, né, é uma via de mão dupla, né? Exatamente. À medida que você foi falando, aí eu fui pensando aqui nas características empreendedoras. Né? Todas elas estão presentes, se não numa, noutra. Às vezes, numa e noutra. Né? Muito legal isso. E você já vê isso funcionando? Isso é uma cadeira já na faculdade ou ainda não? Não, na verdade, assim, esse conhecimento eu estou inserindo nas disciplinas que eu ministro, né? E tenho compartilhado com algumas pessoas, algumas lives que eu tenho feito aqui, conversado com alguns empresários. Nós temos um empresário aqui muito conhecido, né, que é um grande parceiro meu e de todos nós aqui que trabalhamos em empreendedorismo, que ele chama Dedé. Né? O nome dele é André, lógico. Né? Mas ele começou vendendo pastel, para você ter uma ideia. Né? Hoje o Dedé ele tem lojas em Belém, em Fortaleza, em Uberlândia. Né? Estava com um projeto para abrir São Paulo, aí com essa pandemia ele deu uma puxada no freio. Mas semana passada ele abriu um novo empreendimento aqui em Manaus, que não é nada, o modelo dele não é a cachaçaria do Dedé, né, não é o empório do Dedé, mas ele abriu um restaurante chamado Terra e Mar, para vender bacalhau e, ao mesmo tempo, cortes argentinos. E dentro da Terra e Mar, ele fez uma parceria com um rapaz, um outro empreendedor, que tem um modelo de panificação europeu e que dentro desse restaurante agora ele tem os cortes argentinos, ele tem o bacalhau, né, que ele importa lá de Portugal, e tem essa possibilidade aí da padaria, né, com pães e doces portugueses. Fui lá sábado passado, estava tudo show de bola. Né, um sabor, e são coisas assim, são esse tipo de negócio que a gente precisa, a gente agregar valor
aquele negócio sair do normal, né? Fazer a inovação, fazer algo diferente, para que efetivamente você possa estar agregando valor para o teu cliente, agregando valor para o teu negócio e sempre buscando o melhor resultado. É o agindo para expandir, né? Age para expandir a novas áreas, produtos e serviços, né? Agregando outros produtos, oferecendo qualidade ao cliente, olha a qualidade e eficiência aí, né? Sendo mais eficiente. E você falou algo aí que eu achei interessante, que na sábado passado eu fiz uma palestra dentro de um evento do IFES, né? Instituto Federal de Educação, aqui de uma cidade aqui do interior, de Montanha, no Espírito Santo. E, seguida a minha palestra, veio um case que foi até interessante, que o próprio IFES escolheu esse case e eu não contaria o case, então. Quando eles me falaram dessas duas moças que viriam, eu falei, eu não vou nem contar nenhum case. Elas virão seguida a minha palestra, então elas serão o case. Então eu vou falar sobre as características, o tema da palestra era Atitudes Empreendedoras. E eu viajei sobre atitudes empreendedoras e falei, e o case agora vem a seguir, não será contado por mim, será contado pelas que viveram esse case, estão vivendo esse case. E é o seguinte, são até duas irmãs que têm montaram uma loja colaborativa. É um espaço onde se agregarão outras lojas. Então, dentro do mesmo espaço, tem a de sapatos, tem a de roupas, e elas estão abertas a outros segmentos de mercado para agregar. Então, o cliente vai lá e ele é atendido. Quer dizer, cada um tem o seu CNPJ, mas no mesmo espaço. Então, marketing conjunto, aluguel, as contas, né, as despesas, né, são comuns. Né? Eu achei fantástico. Tem a ver um pouco com competitividade. Sim, com certeza. Né? Esse é o grande espírito da competitividade. É você agregar, né? Quanto mais você conseguir agregar, melhor para o seu negócio. E aí, essa competitividade, na verdade, a base dela é o cooperativismo, né? Só que o cooperativismo geralmente trabalha com um único foco, né? Pelo menos as pequenas cooperativas com eu tive contato aqui na minha região. Mas quando eu fui lá para o sul, as cooperativas lá, elas são grandes negócios, né? E que conseguem exatamente trabalhar essa competitividade. Então, quando eu estive lá, participando lá em Juí, né, num seminário, eu percebi exatamente isso. O interesse deles pela competição é muito forte, porque vai fazer com que ainda mais aquelas cooperativas façam inovações, né, agreguem valor ao que já fazem, e efetivamente vão te trazer melhores resultados de forma a que você desenvolva, né, aquela região, que é a grande necessidade. Eu acho que todas as cidades pequenas, né, e aqui na nossa região nós temos um problema muito sério, porque nós temos Manaus hiperdesenvolvida, né, uma metrópole com mais de 2 milhões de habitantes, mas o município maior que nós temos aqui tem 200 mil habitantes, 250 mil habitantes. Que né? Diferença, né? Que discrepância, né? Completamente. E aqui em Manaus tem metade da população do estado. E aí você estava falando da questão logística logo no início. Chuta para mim aí, quanto tempo demora para ir ao município próximo aqui, 130 quilômetros de distância, aqui, município de Altazes, que é um grande município que é produtor de queijo e leite de búfala. Quanto tempo você acha que dá para chegar com 130 quilômetros? 130 quilômetros vai dar aí mal 3 horas. Pois é. Aqui nós precisamos pegar 2 balsas e mais 120 quilômetros de estrada. Né? Então, assim, nós vamos aí para mais de 3 horas de viagem para chegar em um município que é 130 quilômetros daqui. E esse é próximo. Pois é, eu pus muito, pela sua entonação, eu achei que fosse muito, eu pus já extrapolei mesmo. Mas eu imaginei que fosse de carro só, então tem que pegar 2 balsas e depois... 2 balsas, temos que atravessar aqui o Rio Negro, né? E passar pelo Encontro das Águas, aí percorremos 120 quilômetros de estrada,
e chegamos na boca de um lago, né? A boca é o início do lago, para pegar uma segunda balsa, que dá mais ou menos uma meia hora, né? A primeira balsa 1 hora e 15, e a segunda balsa mais uma meia hora para você chegar a 130 quilômetros daqui. Minha Né? nossa. Então, A questão é complexa mesmo, né? A gente não tem ideia. Esses dias eu estava conversando também com o Alberto, que é facilitador também do Amapá. Lá eles também têm um problema sério de logística, né? A logística de chegar produto lá, né? Eu quero só fazer um destaque aqui. Acabou de entrar aí a Simone Casas, que é facilitadora do Acre, já esteve conosco aqui no programa também. A Simone tem uma série de lives e cursos, treinamento, tá bombando na internet. Entrou aqui a Karine, bem-vinda. Giromoto, olha só, estamos conversando aqui, entrou aqui o Teles e a Patrícia, que tem fábrica de móveis. Nós estamos conversando aqui com o doutor Vladimir, doutor e mestre, especialista em administração, empreendedorismo, marketing, gestão empresarial, e ele tem trazido para nós aqui nessa conversa de hoje a temática do momento, que foi juntado sobre o mesmo guarda-chuva, a questão da cooperatividade e da competição, da competitividade, que é a coopetição, né? Então, falando aí de compras conjuntas, mas também de um marketing conjunto, e entrou aí também meu filho, Lucas, jornalista, a dona Miriam, dona Alexandra, obrigado pela presença de todos vocês. Mas quero devolver a palavra a você. Você falou duas vezes, se referiu duas vezes a Ijuí. Eu tive o prazer de fazer o Empretec em Ijuí. Lá eles têm um movimento de CDL, de sindicato bastante forte. Aliás, eles estão todos, não sei se continuam até hoje, no mesmo lugar. Sindicato, CDL, associação de comercial, né, no mesmo espaço grande. E eles são um empresariado muito ativo, né, muito dinâmico. Né? Gostei muito de conhecer Ijuí. Né? Muito bem, e é um centro universitário muito forte também. Né? Muito bem, sim. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a Zona Franca, falasse um pouco mais não, que você falasse um pouco sobre a questão da Zona Franca de Manaus. Como é que funciona, como é que está funcionando, se esse processo de competitividade é possível ou tem funcionado na Zona Franca? Ok, deixa eu primeiro dar um aspecto histórico aqui da Zona Franca, né? A Zona Franca é um grande modelo de desenvolvimento. Ela, quando foi implementada, ela tem três grandes vertentes, né? A primeira vertente era a vertente comercial, que foi a que vigorou por muito tempo, né? Até aí meados da década de 70, até quase chegando na década de 80. Né? Então, vinham muitas pessoas para cá comprar, né? Já vinham os produtos e, na época, o comércio era muito forte. Era o que alavancava essa Zona Franca. Passada essa questão da Zona Franca, principalmente posterior ao governo Fernando Collor, nós tivemos que nos adaptar, né, a essa nova maneira de se fazer gestão pública e de uma área comercial, e estava previsto já no projeto inicial, era a parte da indústria. Né? Então, muitas indústrias se instalaram aqui, da Coreia, da China, dos Estados Unidos, para a produção e montagem de aparelhos, né? E, a partir daqui, abastecer o mundo todo. Esse modelo ficou conhecido como Polo Industrial de Manaus. O que a gente chama de Zona Franca era exatamente aquela primeira fase, que é a fase comercial. Né? Hoje nós temos um Polo Industrial de Manaus, em que nós temos mais de 200 empresas instaladas, como o Moto Honda, né? Aqui, os nossos japoneses, que já fizeram uma mídia antigamente, de que os nossos japoneses são melhores que os japoneses de lá, e a produtividade deles e a forma de gestão deles dá mais resultado do que no próprio Japão. Né? Então, a Moto Honda produz uma moto a cada, salvo engano, 53 segundos. Né? É o tempo que eles conseguem montar uma moto.
é um dos grandes financiadores por impostos da União e do Estado. Temos Coca-Cola, temos vários, Samsung, né? Grandes empresas estão instaladas aqui. E esse é o polo industrial que nós temos hoje funcionando e que é o que mais sofre ataques, principalmente da região sudeste, principalmente São Paulo. E São Paulo quer tudo para ele, não quer nada para os outros, né? Não deixa de estar certo, mas ao mesmo tempo tem restrições, né? Porque quer matar todos os outros e ficar para... É o verdadeiro tubarão, né? Mata tudo e depois não se sabe mais do que vai viver. E tinha uma terceira linha focada nesse modelo de desenvolvimento, que é a linha da agropecuária, que não conseguiu se instalar aqui, né? Nós temos algumas dificuldades quanto a isso, questão mesmo da terra, né? Da cultura. Para você ter uma ideia, antigamente, eu falo isso há 30 anos atrás, as nossas hortaliças chegavam todos os dias de avião aqui. Nós não plantávamos nada. Hoje já há uma grande mudança nessa forma de atuação, né? Nós já temos alguns municípios próximos aqui que já conseguem abastecer Manaus, não em 100%, lógico, mas pelo menos aí em 80%, 90%, nós já temos produtos regionais que abastecem toda a cidade. Bom, o que acontece com essa maneira de gerir, né, com essas empresas que estão instaladas? Elas vêm com os modelos já de gestão da Europa, da Coreia, né, da Ásia. Então, eles já têm todos os modelos pré-determinados. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que trabalhar de forma conjunta para defender a região, para defender, né, o seu quinhão, defender as suas conquistas, principalmente quanto à questão legal, né, que é um fator que está no meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, eles precisam estar monitorando, porque você sabe perfeitamente como é que são aprovadas as leis em Brasília, né? Então, vamos fazer aqui né? Ontem mesmo foi aprovado lá um novo modelo para o trabalho dos empreendedores, né? Que vai ajudar, principalmente aqueles empreendedores que estão com problemas sérios financeiros. Mas aí, dentro de uma lei dessa, vem lá um artigozinho lá embaixo, dizendo assim, acabe-se com a Zona Franca de Manaus, né? Então, há uma necessidade muito forte de estar atento a essas mudanças, a essas leis que são definidas pelo Congresso Nacional, que são enviadas pelo próprio governo federal, para evitar que nós percamos vantagens competitivas já estabelecidas e que estão previstas na nossa Constituição. Como a nossa Constituição parece que ela não existe para coisa nenhuma, né? Ela pode ser mudada a qualquer momento, nós precisamos, enquanto amazônidas, né, e defensores do modelo de desenvolvimento do polo industrial de Manaus, nós precisamos estar muito atentos a isso. E, de alguma forma, essas empresas, esses gestores, têm trabalhado de forma competitiva, né, mas na defesa desses direitos, não diretamente ligados à atuação no mercado. Tivemos, há algum tempo atrás, algumas experiências muito bem-sucedidas, de feiras internacionais em que essas empresas financiavam, via a instituição que cuida deles aqui, que é a SUFRAMA, né, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, de trabalharem uma semana de forma conjunta, seja aqui, seja em outros lugares do Brasil e do mundo, para mostrar a produção e a produtividade que as nossas empresas têm. Inclusive com a questão do selo verde, né? Nós somos um grande polo industrial sem chaminés. E isso traz uma vantagem competitiva muito forte no momento que você vai trabalhar com os países mais desenvolvidos.
Que legal. Quer dizer, eu perguntei de Zona Franca, né? Porque até hoje a gente usa essa expressão, né? Zona Franca de Manaus, né? Sim. Essa expressão. E quer dizer que a Suframa existe ainda, funciona ainda. A SUFRAMA é um órgão do governo federal, né, que tenta coordenar todo esse sistema. Também a SUFRAMA foi muito sufocada, né, por governos anteriores, aí, principalmente desses últimos 20 anos, né, passados, espero que não voltem mais, mas que, de alguma maneira, reduziu drasticamente essa possibilidade de investimentos aqui na nossa região, né? Então, houve uma necessidade de reinvenção do modelo, né? Algumas empresas foram embora, perdemos vários empregos. Nós já chegamos a ter no polo industrial mais de 250 mil colaboradores. Hoje nós estamos com cerca de 70 a 80 mil colaboradores. Então, Nossa, a perda significativa. Muito significativa. Muito, muito grande. E o que gera, né, todo esse desemprego gera uma situação calamitosa, né, para Manaus, né, que tem a população imensa, né, população imensa, e certamente um número imenso aí de desempregados ou subempregados, né? Exatamente. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da questão logística. Nós temos aqui pessoas de diversos lugares do país, né? Alguns até, você falou de moto, né? Nós temos aqui o proprietário, dois amigos, proprietário de uma empresa que trabalha com motocicletas, né? Manutenção, venda de acessórios e tal. Então, eles devem estar interessados em conhecer um pouco mais a situação dessa montagem. Em segundos, montaram uma moto, né? Como é que é isso, né? Muito bem. Mas se você falasse um pouquinho dessa dificuldade que vocês têm aí de escoamento e de receber, né, material. Como é que está se resolvendo? O transporte via rio, fluvial, né? Ele funciona bem? Como é que é? Fala um pouco sobre isso. Existe toda uma estrutura, né, que permite essa trafegabilidade. Eu quero cumprimentar aqui meu parceiro do Empretec, o Celso Oliveira, que está aí. Está até dando uma informação que só a Moto Honda chegou a ter mais de 13 mil funcionários. Olha, facilitador do Empretec. Eu vi alguns amigos nossos aqui também. Bem-vindo aí, então, assim, isso. Aqui nós temos dois grandes modos de chegar em Manaus por meio fluvial. Belém, né? E aí você vem subindo o rio, e você sabe que tem a correnteza, então, descendo Manaus-Belém, você dura aí de 3 a 4 dias, de Belém para Manaus é 5 a 6, né? Porque tem a força do rio. Isso. E tem Porto Velho, Manaus, que então você vem, sobe o Rio Purus, ou sobe o Rio Madeira, né? E entra no Rio Amazonas e chega em Manaus com um prazo bem menor. Nós temos uma grande alternativa a isso, rodoviária, que está paralisada também por influências, né, dos governos anteriores, que não conseguiram dar andamento à recuperação, né, que é a nossa BR, que liga Manaus a Porto Velho, né? Essa BR ela é uma grande via de escoamento, não só para Porto Velho, não só chegar até Porto Velho, né? Mas, inclusive, no caminho do Pacífico, né? Você consegue chegar, saindo daqui de Manaus, isso ia diminuir bastante o prazo, né, de transporte, de logística, de matérias-primas e de produto acabado, para sair daqui para chegar, mas há uma questão ambiental, né? A estrada já está aberta há mais de 50 anos, mas alguns ambientalistas e algumas pessoas, né, do governo passado acham que se asfaltar ou se recuperar a estrada, vai estar degradando completamente a floresta. É um recorte da Transamazônica? Na verdade, a Transamazônica ela começa lá no Nordeste, né? E ela passa por todo, só que ela não consegue chegar em Manaus exatamente pela quantidade de rios, que é muita ponte. Nós temos uma BR que é Manaus, Porto Velho,
né? E chegando em Porto Velho, você vai tanto para o centro-oeste e chega ao sul do país, como você consegue posteriormente chegar a Acre e do Acre ir para Peru e assim sucessivamente, chegando no Pacífico, né? E do Pacífico você está muito mais perto aí de China, Japão, e isso facilita grandemente a questão da logística, né, das nossas indústrias. Tá? Bom, o que acontece? Essa estrada, essa BR está entregue, né, à floresta, a floresta tomou conta, grande parte. Existe uma trafegabilidade no verão, no inverno é atoleiro direto, né? Então você tem que ter toda essa visão essa questão da logística mesmo, de quando é que você pode trafegar por essa estrada, para que você consiga tirar os produtos daqui, né, sem ser via fluvial. Via fluvial, na verdade, você vai chegar a Belém ou a Porto Velho, e de lá vai ter que pegar caminhão. Né? Então, nós temos aqui grandes balsas que transportam aí 50, 60 containers, 60 carrocerias, né, de caminhão, e chegando lá, atraca e vai embora para o resto do Brasil. Nós temos uma questão logística muito séria e que precisa ser muito, muito bem trabalhada, né, para que a gente consiga desenvolver o Estado. Só para você ter uma ideia da questão política, como é que trabalha aqui. O Amazonas talvez seja um dos estados federais proporcionalmente aos outros. Nós só temos 8. Né? E é a mesma quantidade que pequenos estados, que tem metade da população do estado, também tem 8. Não tem sentido. Então precisa ter uma grande mudança política para que o Estado também tenha força para poder brigar por coisas como a BR. BR-319. A Mônica está até comentando agora que é um bom momento para retomar por conta do atual ministro, né? Na verdade, assim, já foi decretado aí por ele, vai ter um tapa-buraco, né? Que eles chamam aí de começo de transformação, né? Mas já é alguma coisa. Nós tivemos um ministro aqui da região, naqueles governos de 20 anos que duraram aí, mas que não conseguiu, exatamente porque havia uma ministra mais forte do que ele no meio ambiente, né? E que impediu que o estado do Amazonas conseguisse se desenvolver por meio rodoviário. E aí, respeitando a nossa colega lá do Acre, mas a mesma ministra permitiu que no Acre fosse asfaltada a parte que está dentro do Acre, mas a parte que está no Amazonas ela não permitiu. É uma incoerência. Isso tudo depende de força política, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Para alguns casos, infelizmente. Porque aí entra, da boa política, tudo bem, né? A questão é a politicagem, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro, quer dizer, então, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Aí é força política, né? Você falou de São Paulo, né? São Paulo tem uma força política muito grande, né? E uma força econômica e política, né? Quer dizer, então, é verdade. Mas olha só, o tempo aqui passa muito rápido. Então, nós estamos por poucos minutos, nós estamos por 7 minutos do tempo da nossa live. Eu quero ainda agradecer aqui a presença aí do Fernando Gameleira, vi por aqui, a Isabel, o Celso, já falei, facilitador também, né? O Borges, Leandrin, né? Desculpe aí alguém se eu não citei. A Mônica falou que Ijuí é terra da família dela. Lá eles fazem o encontro da família Eichhoff. Olha que legal, né? Muito legal. Eu sou apaixonado por Ijuí, viu? Olha, uma cidade deliciosa. Infelizmente, infelizmente, quando a gente vai para fazer o Empretec, a gente não consegue conhecer os lugares, né? Que é do seminário para o hotel, do hotel para o seminário. Quando muito, naquela tarde que a gente tem lá o busca de informações, a gente consegue dar uma saída, mas não mais que isso, né? Então, eu não conheci bem Ijuí. Eu dei uma volta lá pelo centro só e foi que eu conheci. Né? Muito bem, eu quero te devolver a palavra agora e pedir para você fazer aí as suas considerações finais. Pessoal, nós acabamos de falar aqui, estamos acabando de falar com o Vladimir Leite. Ele é doutor, mestre,
pós-graduando, graduado nas áreas, não vou nem especificar qual, mas empreendedorismo, gestão de empresa, marketing, quer dizer, então é um especialista. Mas mais que tudo isso, ele coloca a sua experiência à disposição do Empretec, né? É um facilitador que nós temos e que estamos aqui conversando, ele representando o estado do Amazonas. Eu quero te agradecer imensamente antes de passar a palavra para você e depois ela volta para mim para eu fazer o encerramento. Mas te agradecer imensamente a sua disposição. A gente ajustou aí as datas, você teve uma perda aí na família que a gente lamenta, mas foi possível ajustar e você está conosco aí. Muito obrigado, Vladimir. Legal, Paulo. Muito obrigado também, né? Na verdade, 2 meses aí ainda é uma adaptação. Eu perdi meu pai, né? Já estava um pouco adoentado e com esse processo todo acabou complicando e foi descansar, né? Mas agradecer a você a sua compreensão. A gente tinha agendado uma data anterior e você foi muito, muito parceiro, né, em entender a situação. E, na verdade, eu ainda estou assim, voltando à ativa, né? Mas com um futuro aí para a gente desenvolver várias coisas. Propor a cada um que está nos assistindo que busque mais informações sobre competição, né? Acredito que seja um grande caminho para o desenvolvimento de pequenos e micronegócios, né? Existem várias formas de trabalhar essa competição, mas basicamente buscar agregar vantagens competitivas, né? E identificar novas oportunidades, firmar novas parcerias e fazer acontecer, né? Que é o que o empreendedor precisa fazer sempre, agir, né? E não ter medo, fazer as coisas que realmente vão trazer melhores resultados para cada um e para o coletivo, né? Agradecer a todos os nossos parceiros que estão aqui, alguns, né, já tive a oportunidade de conviver lá no nosso último, a nossa última atualização, né, parceiros, gente muito, muito legal. Conheci lá, né, o Vitor Hugo, lá de Recife, a Mônica, Gameleira, que é um cara fantástico, tanto que eu mudei o penteado por causa dele, né? O mesmo penteado. Então, assim, dizer que é um prazer muito grande estar falando sobre competição, conversando sobre empreendedorismo, e principalmente para esse grupo de pessoas, que são pessoas muito especiais, pessoas que conseguem tocar no coração das outras e fazer com que essas outras pessoas busquem uma energia superior dentro de cada um e coloquem suas ideias para funcionar. Um grande abraço, Paulo, muito obrigado. Você é um cara fantástico. Espero ter uma nova oportunidade para a gente conversar com várias outras coisas, né? E colocar sempre à disposição aqui o nosso Estado e o nosso grupo sempre para que a gente tenha novas parcerias aí sendo implementadas. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Obrigado a você de novo, Vladimir. O Gameleira foi facilitador do meu seminário, do meu Empretec, quando eu fiz como participante. A Mônica falou... Ele era muito novo. Ele era garoto ainda, ele tinha cabelo. A Mônica está falando que gostou do penteado, que ficou muito bom o penteado. Vladimir, muito obrigado, um grande abraço para você e faço coro com você nessa questão da competitividade, que nós possamos realmente, porque juntos somos mais fortes, né? Então, à medida que a gente sai da competitividade para a competitividade, a gente vai ficar mais forte ainda. Um grande abraço para você. Vou gravar, vai ficar gravado aqui no IGTV e depois no YouTube eu te mando. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Um abraço, querido.